Cabe observar no ponto que, após mais de 5 anos de tramitação, o projeto de lei 5.003 de 2001, proposto pela então deputada federal Yara Bernardi, em 7 de agosto de 2001, com o objetivo de definir os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Ele foi aprovado em 23 de novembro de 2006 pela Câmara dos Deputados, vindo a ser encaminhado ao Senado Federal, no qual passou a ser designado como projeto da Câmara número 122/2006. Essa proposição legislativa, vale dizer, o projeto de lei 122/2006 no Senado, por sua vez, então em tramitação na Câmara Alta, no Senado da República, não obstante decorridos mais de 8 anos de seu recebimento na Câmara Alta, teve encerrada sua apreciação ao final da 54ª legislatura, uma vez que, segundo as normas regimentais, impõe-se o arquivamento automático das proposições que se encontram em processamento há mais de 2 legislaturas. É certo que, por meio do requerimento 46 de 2011, subscrito por ilustres senadores, entre os quais a senadora Marta Suplicy, foi requerido, nos termos do regimento interno da Casa Legislativa, artigo 322, parágrafo 1º, o desarquivamento do PL 122 de 2006, vindo o pleito em questão a ser aprovado em 9 de fevereiro de 2011, havendo referido o projeto de lei retornado à apreciação das comissões temáticas. Essa medida, contudo, sofreu a oposição de parlamentares da chamada bancada confessional, bancada religiosa, contrários ao adimplemento das já referidas cláusulas constitucionais de incriminação da homofobia e da transfobia, circunstância essa que os levou em clara manobra protelatória, destinada a frustrar a tramitação legislativa do projeto de lei que tipificava crimes contra a comunidade LGBT, a aprovar o requerimento 1443 de 2013 do senador Eduardo Lopes, que importou na anexação do projeto em questão, PL da Câmara 122 de 2006, ao de instituição do novo Código Penal Brasileiro, projeto de lei no Senado 236 de 2012, criando desse modo evidente embaraço e retardamento na apreciação do projeto apresentado pela deputada federal Yara Bernardi, que era o projeto de lei 5.003 de 2001, que se converteu no Senado no projeto de lei 122 de 2006. O teor das informações oficiais produzidas nesses autos pelo senhor presidente do Senado Federal revela que o projeto da Câmara, o projeto Yara Bernardi, que se acha atualmente anexado ao projeto do novo Código Penal Brasileiro, não obstante transcorridos mais de 17 anos desde a sua proposição, sequer teve concluída a apreciação pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, encontrando-se até o presente momento, e essa é uma expressão literal constante das informações da presidência do Senado, encontrando-se até o presente momento, aspas, sem prazo para ser votado, fecha aspas. Não obstante respeitável o esforço dispensado pelo Congresso Nacional no sentido de instaurar o debate legislativo em torno da questão da criminalização da homotransfobia, ou da homofobia e da transfobia, revela-se inquestionável, no entanto, a ausência conspícua de qualquer providência efetiva no sentido de superar a situação de inequívoca e irrazoável inércia deliberandi, ora constatada no presente caso. Esse quadro de permanente indefinição que inviabiliza a efetivação pelo Congresso Nacional dos comandos constitucionais que consagram o dever estatal de prestar tutela penal efetiva contra a prática da discriminação dirigida aos homossexuais e aos transgêneros, foi objeto de severas críticas
políticas, por parte da ilustre doutora Maria Berenice Dias, desembargadora aposentada do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que assim, e hoje eminente advogada, que assim descreveu o longo itinerário a que estão sujeitas as propostas legislativas que tratam do tema no âmbito das casas do Congresso. Verbes. Inúmeros projetos de lei já foram apresentados. Eu mesmo, senhores ministros, fiz constar a relação no meu relatório dos vários projetos de lei que foram apresentados às casas do Congresso. Mas diz a doutora Maria Berenice Dias, inúmeros projetos de lei já foram apresentados. A tramitação é exasperantemente lenta. São arquivados, desarquivados, apensados em um constante ir e vir. E se o projeto não é votado e o relator não é reeleito no final da legislatura, a proposição é arquivada. É arquivada e é preciso recomeçar todo um novo calvário para que seja desarquivado e apresentado por outro relator. O projeto de lei 122 de 2006, o projeto Yara Bernardi, que foi apresentado em 2001, que visa criminalizar a homofobia, alterando a Lei 7716 de 86, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, foi aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado, porém, determinou apensamento ao projeto de reforma do Código Penal, ou seja, simplesmente morreu, ou foi assassinado o projeto em questão, o projeto Yara Bernardi. Verdadeiro crime de ódio, fecha aspas, diz a desembargadora Berenice. Cabe rememorar por oportuno que essa Corte já teve o ensejo de assinalar que o estado de mora legislativa pode restar configurado tanto na fase inaugural do processo de elaboração das leis, é a chamada mora agendi, quanto no estágio de deliberação sobre as proposições já veiculadas, a denominada mora deliberandi, desde que evidenciada pela superação excessiva de prazo razoável. E aqui vão, pelo menos, mais de 30 anos desde a promulgação da Constituição, ou pelo menos mais de quantos? De 18 anos desde a apresentação do projeto Yara Bernardi, desde que evidenciada pela superação excessiva de prazo razoável, inércia abusiva e inconstitucional do Poder Legislativo. E eu menciono aqui uma expressiva ementa da lavra do eminente ministro Gilmar Mendes, que consubstancia julgado desta Corte, do plenário do Supremo Tribunal Federal, julgado proferido na ADIM 3682 de Mato Grosso. Aspas. Apesar de existirem no Congresso Nacional diversos projetos de lei apresentados visando a regulamentação, aqui no caso era o artigo 18, parágrafo 4º, problema da criação de municípios. É possível constatar a omissão inconstitucional quanto à efetiva deliberação e aprovação da lei complementar em referência. As peculiaridades da atividade parlamentar que afetam inexoravelmente o processo legislativo não justificam uma conduta manifestamente negligente ou desidiosa das casas legislativas, conduta essa que pode pôr em risco a própria ordem constitucional. E conclui o ministro Gilmar, nessa ementa, a inércia deliberandi das casas legislativas pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, fecha aspas. É por isso que afirmei em passagem anterior do voto que o fato de existirem, até mesmo em tramitação, projetos de lei, isso não descaracteriza a situação configuradora de inércia deliberante. E tal como acentuou ontem, repito, desta tribuna, o eminente senhor vice-procurador-geral da República. E isso tem, digamos, o beneplácito, como você vê, da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E eu citei aqui, por ser bastante expressivo desse entendimento, o teor desta emenda na ADIM 3682, Mato Grosso, relator ministro Gilmar Mendes. O fato é que a constatação objetiva de que se registra, neste caso, hipótese de mora inconstitucional, apta a instaurar situação de injusta omissão, geradora de manifesta lesividade à posição jurídica das pessoas tuteladas pela cláusula constitucional inadimplida,
justifica plenamente a intervenção do Poder Judiciário e, notadamente, a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Não tem sentido que a inércia dos órgãos estatais, evidenciadora de comportamento manifestamente inconstitucional, possa ser tolerada, possa ser admitida. Admitir-se tal situação equivaleria a legitimar a fraude à Constituição, pois, em última análise, estar-se-ia a sustentar a impossibilidade do Supremo Tribunal Federal, não obstante agindo em sede de controle concentrado, proceder à colmatação de uma omissão normativa flagrantemente inconstitucional. Isso significa que não se pode identificar na própria inércia estatal a existência de fator exculpatório e pretensamente legitimador do inadimplemento de uma grave obrigação constitucional. O fato indiscutível, senhor presidente, a meu juízo, é que este processo suscita questões de fundamental importância para os homossexuais, para os transgêneros e demais integrantes do grupo LGBT, pois não se pode ignorar que, lamentavelmente, essas pessoas são vítimas de continuadas violações de seus direitos e de inaceitável tratamento preconceituoso, discriminatório e excludente, seja no meio social em que vivem, seja, muitas vezes, em razão de inadmissíveis comportamentos assumidos pelo próprio aparelho de Estado ou por seus agentes. Preconceito, discriminação, exclusão e até mesmo punições das mais atrozes. Eis o extenso e cruel itinerário que tem sido historicamente percorrido ao longo dos séculos em nosso país pela comunidade LGBT, lamentavelmente exposta, mesmo hoje, a atos de violência configuradores de crimes de ódio perpetrados por irracionais impulsos homofóbicos e transfóbicos. Em contexto como que resulta desses autos, a colmatação de